De imediato vou passar, então, ao segundo painel da noite de hoje, que são sobre os reflexos da reforma do Judiciário no processo civil. A expositora é a doutora Vera Lúcia Feio Ponciano, que é graduada em Direito pela Faculdade de Direito Curitiba, foi promotora de Justiça no Estado do Paraná, é juíza federal desde 1994 e atualmente é juíza federal titular da 6ª Vara Civil de Curitiba, mestre em Direito Econômico Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e autora de diversos artigos e livros jurídicos. Doutora Vera, 20 minutos, então, para a sua exposição. Com o objetivo de otimizar o tempo, boa noite para todo mundo, né? Um oi geral. Eu vou ficar aqui por causa dos slides, que não tenho o aparelhinho, e o Luiz vai ficar trocando para nós. Eu vou falar para vocês sobre reforma do Judiciário e seus reflexos no processo civil. Vocês estão enxergando os slides? Tá. Eu não preciso enxergar, tá bom? Posso até ficar aqui assim, ó, se for preciso. Então, o que será que tem a ver essas figuras, né, com reforma do Judiciário e processo civil? Vocês vão ver no decorrer da minha fala que tem tudo a ver. Uma mulher sentada numa tartaruga, um Big Mac e uma batata quente. Falando em reforma do Judiciário, nós podemos falar que se trata de um processo. E tratando-se de um processo, vamos importar da ciência da administração o tal do PDCA, que significa planejar, executar, fazer, verificar, checar e agir. E nós vamos ver no decorrer aqui que houve um planejamento, houve um fazer, mas propriamente não há um verificar e não há um agir, ou seja, não houve uma avaliação das medidas que foram implementadas nessa reforma. E alguns podem dizer assim, mas a reforma do Judiciário já era. Acabou, começou em 92 e já acabou. Não, a própria Secretaria de Reforma do Judiciário diz que é um processo. Ou seja, é como se você estivesse reformando a sua casa há mais de 20 anos, por exemplo. A reforma do Judiciário, ela surgiu em todo um contexto histórico, a partir da Constituição de 88, que houve a ampliação de vários direitos, e a criação de vários mecanismos processuais, por exemplo, o mandado de injunção e tantos outros mais. O que aconteceu? Houve uma explosão de litigiosidade, ou seja, uma corrida em massa ao Judiciário para se garantir aqueles direitos. Vejam só essa pesquisa feita em 2003, que acusou que os feitos ajuizados no ano de 2000 eram superiores em 135% ao total ajuizado em 1990. Mas esse aumento da demanda encontrou o Judiciário com uma estrutura despreparada para atender. Tanto que se falou muito em tal da crise do Judiciário, né? Crise de gestão do Judiciário, crise da legislação processual. Eu vou pedir para o Luiz já passar para o... não pode deixar esse aqui. A Justiça não estava com uma estrutura preparada para atender essa demanda. E foi feita uma pesquisa, inclusive, para que dissessem que bicho poderia ser comparado ao Judiciário. E o bicho foi a tartaruga, melhor do que o leão, né? O bicho foi uma tartaruga, por isso vocês podem ver a moça aí, representando a Temis, em cima de uma tartaruga. E aqui vocês podem ver essa notícia no site, que a morosidade do STF num processo foi comparada a uma tartaruga tetraplégica. Meu Deus, pior ainda. Eu vou pedir, pode passar para o que tem o número 4 lá em cima. Volta um pouquinho, senão não vai dar tempo. Para o 4. Isso. Então, em 92, se iniciou esse processo de reforma, porque muitas críticas ao Judiciário da sociedade, da classe dos advogados, de todo mundo. E essa reforma iniciou com a PEC 92 e acabou com a Emenda Constitucional 45 de 2004.
Mas vocês sabem, quem mais se engajou nesse processo de reforma do judiciário não foi o próprio judiciário, porque é difícil olhar para o seu próprio umbigo. Foi o Poder Executivo, através da Secretaria de Reforma do Judiciário. Para que fosse concretizada essa reforma, foram eleitas 4 ações prioritárias. A primeira delas é democratização do acesso à justiça, realização de pesquisas e diagnósticos do setor, e modernização da gestão do judiciário e alterações legislativas. Pode passar. No âmbito da democratização do acesso à justiça, várias medidas foram implementadas, com a criação, por exemplo, dos juizados especiais federais, para que o judiciário não fosse apenas utilizado pelo governo, pelos ricos, pelos bancos, pelas grandes concessionárias de serviço público, mas para que o povo também tivesse acesso à justiça. Tanto que hoje, na Justiça Federal, nós tínhamos 11 varas cíveis, até o ano 2000, mais ou menos, ou 2005, e 2 varas previdenciárias. Hoje nós temos 6 varas cíveis, e entre juizado previdenciário e varas previdenciárias, nós temos 6 varas previdenciárias. Então, aumentou muito o número de demandas que envolvem o direito dos cidadãos. As pesquisas e diagnósticos do setor, ou seja, o judiciário precisava medir, contar sua produtividade e ver quantos processos entravam, quantos saíam, quantas sentenças, verificar o que estava produzindo. E no ano de 2003, o STF que iniciou essa pesquisa, fazendo vários diagnósticos, o Justiça em Números. Depois, essa incumbência passou para o CNJ. Desculpa se estou correndo muito, né? Porque o tempo é tão precioso hoje em dia, né? E a gente está acostumado com iPads, iPods e tudo quanto é né? E que são tão rápidos, tão instantâneos. Então, vamos fazer uma palestra, palestra aqui. Pior se for principalmente depois de falar do Dr. Sérgio, né? Tão ilustre figura. Então, o CNJ assumiu essa incumbência. Hoje, se vocês forem no site do CNJ, ele tem vários relatórios que mede tudo, mede até quantas vezes o juiz respirou durante o dia. Alterações legislativas. Essas alterações eram para serem feitas na Constituição, como foram de fato feitas com a Emenda Constitucional 45 de 2004, e na legislação processual, civil e penal. Antes da própria emenda já teve algumas alterações no CPC, mas as mais importantes foram a partir da Emenda Constitucional de 2004. Vocês podem ver a lei, a primeira ali ficou 1.100, mas é 11.187, do agravo, a 11.232, que modificou a execução de sentença, que passou a ser cumprimento de sentença. Depois teve a execução de título extrajudicial, teve ampliação da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública e várias outras medidas. Depois nós vamos ver, né, que essas alterações foram feitas no CPC e que não existe, nem por parte da Secretaria de Reforma do Judiciário, nem pelo próprio Judiciário, qual o impacto dessas medidas. Ou seja, foi feito alguma coisa para dizer que foi feito, para dar, assim, na verdade, uma resposta para o próprio Banco Mundial. Essa minha palestra ela é de duração de 1 hora, eu cortei muitas coisas, mas entre as coisas que eu cortei é a participação do Banco Mundial no processo de reforma do Judiciário. Inclusive, se vocês forem ler a exposição de motivos da Lei 11.232, todo o enfoque ali é na ênfase do desenvolvimento econômico, e essa reforma, na verdade, foi uma encomenda do Banco Mundial. A outra medida é a modernização da gestão do judiciário, ou seja, o judiciário estava com uma estrutura arcaica, despreparada, ele precisava se modernizar. Se modernizar como? A modernização, ela envolve o quê? A gestão dos recursos humanos, capacitar melhor os servidores, os juízes, concursos, etc.
os recursos materiais e tecnológicos, prover cada secretaria, cada cartório com computadores, scanners, etc., internet, iPad, né? Toda essa coisa arada aí. Dentro dessa ação da modernização da gestão, foram criadas várias ferramentas tecnológicas. Bacenjude, Renajude, RPVs eletrônicas, que é no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consulta de jurisprudência inteiro teor na internet, processo eletrônico, né, desembargador Lippmann? Para quem, como nós que nascemos na era da máquina de escrever, fizemos curso de datilografia, fomos apanhados aqui pela era digital, né? Mas não somos retrógrados, não. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na era da máquina de escrever, não, aí até que já tinha o computador. Isso aqui é um fichário de jurisprudência que pertenceu ao desembargador aposentado Vladimir Passos de Freitas. Olha como é que era a consulta da jurisprudência. E isso eu usei quando entrei na Justiça. Pegava o Diário da Justiça, recortava, fazia na pastinha, no fichário ou numa pasta Z. E como que é atualmente? Está tudo na internet, né? Disponível em inteiro teor, fácil de imprimir, fácil de copiar a jurisprudência, né? Uma decisão do outro, né? Descongestionamento do balcão e economia de papel e outros recursos. Aqui é um exemplo da consulta de jurisprudência do Conselho da Justiça Federal. Aqui nós temos a possibilidade de acessar ali o inteiro teor do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Diário da Justiça Eletrônico, que foi criado pela Lei 11.419, que faz parte do processo de reforma do Judiciário, só que na 4ª Região ele já existia antes da lei. Ele já funcionava antes da lei. O que significa isso? Que para a modernização da gestão do Judiciário não precisava de lei. Muitas medidas poderiam ser feitas independente de discussão em gabinetes. Esse é o Diário da Justiça Eletrônico. O Infojude. O Infojude é um sistema que foi desenvolvido inicialmente na Justiça Federal do Paraná, graças a um colega da Justiça Federal, em contato com a Receita Federal. Ou seja, antes, para o juiz ter acesso à declaração de bens e direitos do devedor, tinha que mandar a secretaria, ou o cartório tinha que mandar um ofício para a Receita Federal, usava o correio, usava papel, chegava lá, Receita Federal, copiava, tal, fazia um ofício, ó, tá, estou devolvendo. Agora não, agora é online, é tudo eletrônico. O juiz entra no ECAC, faz o pedido ali e instantaneamente tem acesso à declaração. A palestra que eu dei esses dias, o ouvinte ficou preocupado, veio me perguntar se podia ter acesso à declaração de qualquer um. Falei, não, moço, só de quem tem processo, né? Só dos processos. Eu não posso... a juíza brigou com o namorado, né? Daí quer... né? Ou se separou do marido, o marido arrumou a outra, ele quer ficar controlando a vida do ex-marido, né? Não é assim, não. E o sistema Bacenjude. O sistema Bacenjude é outra ferramenta tecnológica, surgiu antes da lei. Se eu não me engano, surgiu na Justiça do Trabalho, primeiramente. Quando o oficial de justiça queria fazer penhora em dinheiro, chegava com mandado lá no banco, né? E quando o gerente daí já via que era oficial de justiça e chegava lá com mandado, dava um jeitinho de transferir o dinheiro, né? Para não penhorar o dinheiro. Hoje, não. Hoje, o juiz também, ele manda uma ordem eletrônica para o Banco Central, que manda para todas as instituições do país, e em 72 horas vem a resposta e há o bloqueio judicial daquele valor. É a chamada de penhora online. Aí é o sistema. Pode passar, Luiz. Então, nós tivemos várias alterações no CPC, todas aquelas leis que eu citei, e que, devido ao tempo, não dá para dizer aqui efetivamente, né, o que elas tinham como objetivo, mas nós podemos, assim, baseado um pouco na prática, fazer um resumo, fazer uma avaliação.
Vou pegar um exemplo da Lei 11.232 de 2005, o que ela fez basicamente? A execução de sentença passou a se chamar cumprimento de sentença. Em vez de citação, o devedor vai ser intimado. Em vez de citação, é intimação. Aí tem a tal da multa de 10%, se ele não pagar no prazo de 15 dias. Olha, não fez diferença nenhuma. Citar para intimar, o tempo do processo é a mesma coisa, continua o mesmo número de processos, o número de processos não diminuiu em todo o Brasil, em toda a Justiça Federal ou na Justiça Estadual, a tendência é aumentar. Então, na verdade, na minha opinião, é que muitas alterações foram feitas, mas os objetivos da reforma não foram plenamente alcançados, que era agilizar mais o processo e tal. O que efetivamente surgiu efeitos, pode ser redundância, foram aquelas medidas relacionadas à modernização da gestão, as ferramentas tecnológicas, capacitar melhor os juízes, os servidores, aumentar o número de juízes também, de servidores. E o que acontece com essas reformas na legislação, como eu falei, parece que foi uma encomenda do Banco Mundial e não há uma avaliação, não há avaliações técnicas pelos órgãos que se empenharam nessa reforma. Não há essa avaliação. Então, mas, na prática, não fez muita diferença. Por exemplo, da Lei 11.232, de trocar a citação por intimação. Aliás, aproveitando que o doutor Sérgio está aqui, o nosso processo civil eu acho muito complicado. Hoje, as coisas são tão fáceis, você consegue fazer nos AIA aí tanta coisa rápida, tal, nos MEC, etc. Tudo tão rápido. E veja só um exemplo, nós temos 9 tipos de execução. Tem a execução fiscal, o prazo para pagar, o devedor é citado e o prazo para pagar é X. Na de título extrajudicial é outro prazo, os embargos não sei o quê. Depois, cumprimento de sentença, intima, não cita. Daí a impugnação é um prazo, é o outro, e assim vai. 9 tipos de civil brasileiro. Por que não podia ser uma só? Citam, intima lá o mesmo prazo. Isso, né, dá uma confusão, e tantas confusões, inclusive relacionadas à perda de prazos, etc. Pode passar, Luiz. Então, essas medidas todas, elas foram suficientes? Não cabe mais aqui na palestra por causa do tempo, mas o que se falava muito no início da reforma, que a principal mazela do judiciário era a morosidade, a demora. Porque hoje, né, todo mundo quer as coisas muito rápidas, né? Muito rápidas. A demora. E também, pode passar, Luiz. Se falava muito se fala na taxa de congestionamento, ou seja, os processos que estavam, o passivo, os que entraram e menos os que saíram. E nós temos aqui, pode passar bem rápido, Luiz, vários relatórios que vocês podem ver no site do CNJ, que aos últimos 10 anos a taxa de congestionamento se mantém a mesma. Então, pode ir, Luiz. Então, o que a gente pode chegar à seguinte conclusão, pode passar mais. Mais um pouquinho, para trás. Não, mais para frente agora. A gente pode chegar à seguinte conclusão. De todas aquelas medidas, houve, de fato, democratização do acesso à justiça. Porque se a taxa de congestionamento permanece a mesma, significa que a produtividade é alta. O relatório do Banco Mundial, que ele fez medindo a justiça brasileira em 2004, chegou à constatação que a produtividade dos juízes brasileiros é uma das mais altas do mundo, se não for a mais alta. Houve, de fato, modernização da gestão. Pode passar, por favor. Muitas coisas ainda têm que ser feitas, com certeza. Mas é preciso aí que se avalie de forma técnica o que foi feito até o momento. Pode voltar. Então, e hoje em dia, né, aliás, durante todo o processo de reforma do judiciário, por causa da tal da morosidade, por causa da tal da tartaruga,
se fala muito em celeridade. E aí, tanto que a emenda constitucional de 2004, né, colocou lá na Constituição o princípio da razoável duração do processo. E o que eu tenho percebido ultimamente é o seguinte, aquela pressa, né, como diz o velho ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Aquela pressa de resolver em detrimento da qualidade da decisão. Então, eu criei um princípio em off, que é a razoável qualidade da decisão. Por que razoável? Porque no direito você nunca pode dizer, nossa, essa decisão aqui é a boa. Não, a razoável qualidade da decisão. E, infelizmente, devido à cobrança de metas, produtividade, os juízes estão muito preocupados com o número, com a quantidade de processos. Tem tempo ainda? Não? A quantidade de processos. E por isso, agora põe lá na batata quente. Por isso o processo virou a batata quente, né? Você lembra da brincadeira de batata quente, né? Passa um para um, vamos, ligeiro, faz logo isso aqui, manda para frente que o tribunal resolve, né? E o Big Mac, fazer uma decisão, fazer uma liminar, uma tutela, uma sentença, não é como fazer um Big Mac. Estaciona teu carro lá, tá? Nossa, você nem chegou lá no final da fila, o sanduíche já está pronto. A decisão judicial não é assim, ela requer um amadurecimento. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção.